mais uma videoaula sobre estrutura eletrônica. Vamos lembrar aqui que nas primeiras videoaulas eu comentei sobre os orbitais atômicos. Então, os orbitais atômicos do tipo S se aproximam mais do núcleo, mesmo um orbital do tipo 2S tem uma certa aproximação do núcleo, ou em outras palavras, o elétron no orbital 2S ainda assim tem uma habilidade de se aproximar do núcleo. Essa habilidade certamente é muito maior que a habilidade de aproximação do núcleo do elétron em um orbital do tipo P, já que no orbital do tipo P, nos orbitais do tipo P, há planos nodais que atravessam o núcleo. A aproximação do elétron em um orbital do tipo D vai ser ainda mais complicada, a aproximação do elétron sobre o núcleo. Isso foi tema das nossas últimas duas videoaulas. Nós começamos a ver estrutura eletrônica, configuração eletrônica de átomos polieletrônicos. Antes de avançar, eu vou falar rapidamente sobre a carga nuclear efetiva. Bem, você sabe que para um dado valor de N, número quântico principal, no átomo de hidrogênio os orbitais são degenerados, e essa degenerescência é quebrada para o átomo polieletrônico. Por quê? Os elétrons internos blindam os elétrons externos da carga nuclear. Então, aqui tem o exemplo do sódio. Então, você já deve saber que a configuração do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ou em outras palavras, cerne do neônio, então 10 elétrons aqui, 3s1. Bom, o fato é que os elétrons 1s vão sentir com mais intensidade a atração pelo núcleo, tem a menor energia. Em seguida vem os elétrons 2s. Fato também é que esse elétron no orbital 3s sente uma carga nuclear menor do que 11. Por quê? Porque ele está sob efeito da blindagem pelos elétrons internos. Então, os elétrons internos sentem com mais intensidade a carga nuclear. Existe a chamada constante de blindagem, que em alguns livros é representada pela letra sigma. A carga nuclear efetiva é o número atômico menos essa constante de blindagem que está relacionada com os orbitais internos. Então, os elétrons, esses 10 elétrons internos, representados aqui por cerne do neônio, blindam o elétron de valência. De fato, os elétrons internos, eles repelem o elétron de valência. O número atômico do sódio é 11, porém, esses elétrons internos aqui, que ocupam a primeira e a segunda camada, eles são mais fortemente atraídos pelo núcleo, de tal forma que a carga nuclear percebida pelo elétron 3s não é 11, mas é bem menor do que 11. E para isso também contribui a repulsão que esses elétrons internos exercem sobre o elétron de valência. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva pode ser calculada por métodos da mecânica quântica. Voltando aqui à configuração eletrônica dos elementos agora do terceiro período, repare-se no terceiro período, sódio, magnésio. Lembra aqui que a configuração do neônio, número atômico 10, se representa assim: cerne do neônio, 1s2, 2s2, 2p6, 8 elétrons de valência, né? Esse é um gás nobre. O próximo elemento depois do neônio tem número atômico 11, é o sódio. Aqui está a configuração do sódio, então já tem o diagrama de caixas. Tá vendo aqui? Você pode escrever assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então isso aqui eu coloquei a configuração do sódio, ou em outras palavras, cerne do neônio, 3s1. Um elétron de valência, família 1A. O sódio está na família 1A.
Você preencheu até a terceira camada, ele está de fato no terceiro período da tabela periódica. O próximo elemento é o magnésio, número atômico 12. A configuração do magnésio é cerne do neônio 3s2. Então, cerne do neônio implica que eu já agrupei 10 elétrons, em que a segunda camada está fechada, 8 elétrons na segunda camada. O próximo elemento que vem é o alumínio. Alumínio é da família 3A ou família 13, terceiro período que você preenche até a terceira camada. Então, para o alumínio, a configuração eletrônica é cerne do neônio 3s2, 3p1. Você pode pegar, por exemplo, agora o enxofre, número atômico 16. A configuração é cerne do neônio. Já agrupei então 10 elétrons, 3s2, 3p4. É o que nós temos aqui. Então aqui nós temos a configuração eletrônica desses elementos agora nos diagramas de caixa. Notem o seguinte, olha, quando você vai da esquerda para a direita, aumenta o número atômico. Consequentemente, os elétrons em todos os orbitais desses átomos são mais fortemente atraídos pelo núcleo. Se a força de atração aumenta, a energia diminui, fica mais negativa, implicando que os elétrons estão mais fortemente atraídos pelo núcleo à medida que a carga aumenta da esquerda para a direita. Então aumenta o número atômico, aumenta também a carga nuclear efetiva da esquerda para a direita, aumenta a atração dos elétrons pelo núcleo, por isso as energias são menores. Por exemplo, a energia do orbital 1s no argônio é menor que a energia do orbital 1s no sódio. A energia de um orbital 3s no sódio é maior que a energia do orbital 3s no argônio, porque o argônio tem um número atômico efetivo maior, então atrai mais fortemente esses elétrons no orbital 3s. Consequentemente, a energia é menor aqui para o 3s no argônio em relação ao 3s no sódio. Isso também tem como consequência, esse aumento da carga nuclear efetiva, tem como consequência a redução do tamanho atômico, a diminuição do raio atômico. E só para complementar aqui a questão de carga nuclear efetiva, então você vê aqui da esquerda para a direita, do sódio para o argônio, você tem os elementos aqui da família 1A, 2A, 3A, né, 3 elétrons de valência aqui no alumínio, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, cliquei no lugar errado aqui. Você tem uma diminuição da energia dos orbitais, porque aumenta a carga nuclear efetiva. De fato, a carga nuclear efetiva, isso aqui eu peguei de um artigo bem antigo, na verdade essa tabela está publicada na Wikipedia, mas é a mesma tabela usada, por exemplo, pelo livro de Física-Química de Peter Atkins. Então, da esquerda para a direita, aumenta a carga nuclear efetiva. Voltando aqui ao princípio, né, veja só, o hidrogênio tem um elétron. Então, esse elétron do hidrogênio ocupa um orbital do tipo 1s, e ele sente toda a atração pelo núcleo. Então, esse elétron sente efetivamente uma carga nuclear 1, já que o 1 é o número atômico do hidrogênio. O hélio tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão no orbital 1s. Esses elétrons não sentem completamente a carga nuclear igual a 2, que é o número atômico do hélio, porque um elétron exerce repulsão sobre o outro, de certa forma, então, reduzindo essa carga nuclear. Quando você vai lá para o lítio, repare só, o lítio tem número atômico 3, porém, os elétrons 1s não sentem exatamente essa carga nuclear igual a 3, sentem uma carga nuclear um pouco menor, devido à repulsão que o elétron exerce sobre o outro. Quando você vai para a segunda camada, e você tem o terceiro elétron do lítio no orbital 2s, esse elétron sente uma carga nuclear equivalente a 1,279 e não 3. Por quê? O orbital 1s do lítio já está completamente preenchido. Esses elétrons 1s sentem mais a carga nuclear.
em relação ao 2s. E esses elétrons no orbital 1s exercem uma repulsão sobre o elétron que está no orbital 2s. Por isso a carga nuclear efetiva sentida pelo elétron no orbital 2s é menor. Quando você vai da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva aumenta nos diferentes orbitais. Por exemplo, aqui no orbital 2p do sódio é 6,86 a carga nuclear efetiva, e no orbital 2p do argônio é 14. Por quê? Porque o número atômico comentou. Ainda falando em argônio, pegando aqui a configuração do argônio, argônio número atômico 18. Então você vê aqui, você tem 18 elétrons agrupados, a terceira camada com 8 elétrons, então como qualquer gás nobre, 8 elétrons de valência. Então a configuração de argônio você pode representar assim: cerne do argônio. Isso vai ser interessante para depois você trabalhar a configuração eletrônica de elementos mais pesados. Cerne do argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Você preencheu até a terceira camada, terceiro período da tabela. 2 mais 6 dá 8, 8 elétrons de valência. 8 elétrons de valência. Significa que você tem um gás nobre, argônio. Bom, você sabe, né? Da esquerda para a direita, dentro de um período, a carga nuclear efetiva aumenta. Os orbitais são mais fortemente atraídos pelo núcleo, e isso tem como resultado, além da diminuição da energia dos orbitais, uma diminuição do tamanho do átomo. Então, da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva aumenta, o tamanho do átomo diminui. E isso se repete a cada período. Então, isso é uma propriedade periódica, se repete periodicamente. Então, por exemplo, você pega o lítio aqui, que tem número atômico 3, o raio do lítio é 1,67 angstrom. Lítio com número atômico 3. Já o último elemento do terceiro período, o neônio, número atômico 10, tem um raio de 0,38 angstrom, raio bem menor. Então, da esquerda para a direita, o que acontece? Você está preenchendo elétrons na mesma camada da eletrosfera, e esses elétrons vão sendo mais fortemente atraídos pelo núcleo. A energia desses orbitais que você vai preenchendo da esquerda para a direita fica menor. E isso tem como resultado, por exemplo, a diminuição do raio atômico. Chegou no neônio, você preencheu até a segunda camada. O próximo elemento é o sódio, número atômico 11. Aí você começa a preencher a terceira camada. E notem que há um salto no tamanho do neônio, número atômico 10, para o sódio, número atômico 11. O raio do sódio aqui está em picômetro, mas convertendo para angstrom, 1,9 angstrom. Da esquerda para a direita, novamente, a carga nuclear efetiva aumenta, os elétrons vão sendo colocados na mesma camada da eletrosfera e vão sendo mais fortemente atraídos pelo núcleo. Consequência disso, redução no tamanho. Chegou no argônio, número atômico 18. Argônio, número atômico 18. O próximo elemento é o potássio, que aliás a configuração do potássio é número atômico 19, né? Cerne do argônio, eu já falei sobre isso, 4s1. Então, o argônio tem 18 elétrons, o potássio tem 19. Para você colocar esse 19º elétron, você precisa usar a quarta camada. O cálcio, que é o próximo elemento, no atômico 20, a configuração é cerne do argônio, 4s2. A configuração desses outros elementos aqui é um pouquinho mais complicada, eu vou falar no futuro. Então aqui, novamente, da esquerda para a direita, o tamanho atômico diminui, porque você está preenchendo elétrons na mesma camada. O tamanho atômico diminui, o raio diminui. Chegou no criptônio, aí você tem a quarta camada com 8 elétrons aqui no criptônio. O próximo elemento é o rubídio, e veja que ocorre um aumento de tamanho. Isso se repete, então, isso se repete periodicamente. O tamanho do átomo, o raio atômico, é uma propriedade periódica. Ele sempre decresce da esquerda para a direita. Sempre em um dado período, uma linha da tabela periódica, o átomo mais volumoso é um elemento alcalino, ou seja, pertence à família
1 ou família 1A, primeira coluna da tabela, e o átomo menos volumoso é um gás nobre, pertence à família 8A ou 18. Então, traduzindo isso aqui no gráfico, nós temos isso aqui, essa propriedade periódica colocada no gráfico. Então, no eixo Y tem o tamanho atômico aqui em picometros e no X eu tenho o número atômico. Então, olha, o lítio, no segundo período, o raio vai diminuindo da esquerda para a direita, aí o neônio vai ser menor. Depois, o próximo elemento, depois que você preencheu o neônio, vem para o sódio, do sódio para o argônio diminui e assim por diante. Por algum motivo eles retiraram o gás nobre aqui da tabela e colocaram os halogênios, mas enfim, da esquerda para a direita o raio atômico diminui e isso se repete periodicamente. Você pode perceber aqui você tem essa descontinuidade, porque aqui começa a entrar os elementos de transição, os lantanídeos e actinídeos. Na próxima aula eu vou falar de mais propriedades periódicas. No caso, está faltando falar de energia de ionização. Há outras propriedades importantes que eu tenho que falar, como por exemplo a afinidade eletrônica e eletronegatividade. Até lá!